A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, retribua todo o amor com momentos inesquecíveis. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila, Cia da Saúde, coisas de Maiara. Um novo jeito de comprar. FGV, agora em Criciúma e Tubarão. Primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela, minha diabinha do coração. Não fala assim, não fala assim. Ela que me leva pros maus caminhos dessa vida. Você que me leva, você é mais velho. Sim. Não tem nada a ver você isso me aí. leva, tem como nada a ver de ser mais velho. Não, tu tá no pecado há mais tempo, rapaz, do que eu. Você acha? Será que é assim que funciona, mano? Não sei, será que tem tempo também de pecado? Tem o quê? Tempo de pecado, essa acho que tem ciclos, toda. Né, de pecado, não? É porque acho que quando você vai envelhecendo, quando você é novo, você comete alguns pecadinhos normais. Né? Eu acho que é normal, né? Será que a falta de consciência define o tamanho do pecado? Olha, essa é uma indagação profunda que eu acho que o nosso convidado vai Será que ele responde? Ele responde muito bem. Ele manda Programa bem, né? do Avesso está no ar, quarta-feira, coisa boa. Melhor dia? Pode ser, né? Hoje tem quarta Heineken lá no Jack Bonnie. Já gosto com comecei. merchan. Hoje compra 5, leva 7. É na lata? Na lata. Você tá bem, hein? Tô bem, né? Tô antenada já. Então pronto. Tá, beleza. Nosso convidado manja de Heineken? Não, acho que não bebe, hein? Não bebe. Não bebe. Não? Admiro quem não bebe. Admiro. Você acha que é alma mais elevada? Você acha uma elevação espiritual não beber? Acho a pior droga do mundo. É? Real, eu acho. Eu parei, né? Eu parei. Parou? Eu parei. Tu parou? Quando? Parei. Não, sábado eu parei. A última vez. Sábado acabou. Não bebo mais. Tá bom, então. Não, eu juro, não bebo, acabou. Olha só, deixa eu passar as nossas redes que eu nunca mais passei. 988340678. E eu sei que hoje o programa vai render muitas interações com o nosso público. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Audiência. Pastor Toninho Lalau, bem-vindo ao Avesso. Você é muito amado, eu ouço falar muito de você. Poxa, que bom, Pete. Eu tô muito agradecido por estar aqui contigo, né, com o Mano. Né? E, percebi pelas indagações que o negócio vai ser quente. O bicho vai pegar. Né? Mas estamos aí dispostos a... Tem dias que o Mano acorda inspirado, pastor. Hoje é um dia que ele veio inspirado, entendeu? Então... Ainda bem que é o senhor que tá aqui hoje. Eu conheço o Lalau antes do pastor vir na frente. Não é da igreja que tu conhece ele. É outra treta, do basquete, é outra vibe, professor Lalau. Entende? Sangue bom da melhor qualidade. Sangue nobríssimo? Não, nobríssimo. Sempre foi, né? Sempre foi, entendeu? Era mais pecador naquela época, Lalau. Naquela época lá. Não, na verdade, isso é um assunto pra gente ir desenvolvendo na medida do possível aí. Pouquinhos. Mas é bom estar com vocês, né? E assim como é o tema, o título do programa, o Avesso, né? Então tô aqui para de repente esclarecer um outro lado, que as pessoas não veem como a gente vê, e espero, através disso, esclarecer da melhor forma possível e edificar todos, independentemente do credo religioso. Aí, ó, viu? O Lalau que é fundador da Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, é isso? Que é a conhecida Senge. Isso, a conhecida Senge aí no centenário do Infinito da Van, no Pinheirinho. Né? Deus nos deu a graça de fundar esse ministério, essa igreja, há 14 anos, Pete. Tem crescido bastante e estamos nos dedicando a fazer um trabalho cristão. O Lalau sempre foi religioso? Ou não? Como é que é essa vida religiosa? Essa questão religiosa... Religioso a gente sempre é, porque nasce em lar cristão, né? Pelo menos essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Então eu nasci num lar cristão católico, né? Os meus pais religiosos. Mas a questão, mano, da conversão e, consequentemente, da vocação, aí foi no outro tempo, né? Com 19 anos eu vinha me converter. E ali, por volta dos 30 anos, eu vim entender a vocação ao ponto de deixar a vida profissional para me dedicar a uma vida vocacional. Vocacional de pastor, é isso? Vocacional de pastor, enquanto pastor. Como é que é essa história, Lalau? Porque muitas pessoas acabam falando sobre... Vários pastores, né, Pete, que vem aqui, os padres, que todo mundo que vem aqui fala do chamado, né, desse chamado, entendeu? Vocês são escolhidos, né? Não é vocês que escolhem, Como é que você entendeu isso, velho, sabe? Assim, da onde é que veio isso? Você parou uma hora e falou, não, um caminho... Eu preciso seguir essa linha. Sobretudo, Pete, quando a vida te leva a alguns encontros,
né? E busca de novos propósitos e realizações. Eu me formei em educação física, fui técnico de basquetebol durante muito tempo, me envolvi bastante nisso, me realizei também nisso, mas sempre paralelo com essa vida de espiritualidade, dessa busca do eterno, essa questão da fé, de encontrar força para superar algumas demandas da minha própria vida. Só que chegou num momento que a gente acaba se envolvendo com essas coisas, sabe, Pete? Ajudando as pessoas e entendendo, mano, que a vida da gente vai um pouco além daquilo que até então realizou. E aí que entra a vocação... Era muito superficial antes, Lalau? Não, Podia ir mais além? Essa é a ideia. Não vou dizer que era superficial, porque era bom. Eu gostava do que fazia e até poderia continuar fazendo se encontrasse tempo para o exercício das duas atividades. Então essa questão do chamado é quando a tua realidade profissional, cotidiana, enfim, vai de encontro a algo que tu necessita fazer em Deus, com Deus e por Deus, e tu acaba abdicando mão de muitas coisas a fim de ver algumas outras relacionadas ao tal chamado e à vocação ministerial, pastoral em si. Olá, toda pessoa pode ser salva, independente de como ela está nesta vida? Eu creio. E vou te explicar o porquê que eu creio. Porque esse foi o propósito de Deus Pai através da vida do Filho Jesus Cristo. No entanto, é importante que fique claro que essa questão de salvação ela tem fórum em caráter individual. Que eu vou até interromper vocês e eu perguntar, né? Quando a gente fala em ser salva como? Uma pessoa que seguia um caminho, digamos, que não lhe fazia bem e acabou encontrando Jesus. Uhum. É assim, pastor? Ô Pete, vamos entender uma coisa, né? A vida após a morte é um mistério. Da onde ninguém voltou para nos contar como é que é o negócio lá. Isso é uma coisa que ninguém sabe, né? Uma coisa que ninguém sabe, tanto para aqueles que estão no inferno quanto para aqueles que estão no céu. Tudo isso dentro da ótica da vida cristã. Então a vida após morte, ela é um mistério. Mas em se tratando de salvação, que é o que está em pauta agora, a salvação eu diria que ela é individual. É a fé da pessoa em Cristo. Então pela fé que a pessoa tem em Cristo, ela é salva por essa fé. A Bíblia diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a salvação é uma questão de fé. Daqui a pouco, mano, pode-se presumir que alguém, por ter sido gente boa, está no céu. Só porque foi gente boa, quer dizer? E, na verdade, isso não significa dizer que estará. É um bom indício, mas não é uma confirmação. Olá, ontem aqui no Avesso entrevistamos um budista, né, Pete? O Heron, o Dr. Heron. Sim. E a gente conversou muito sobre os conceitos budistas. E ele acabou falando no Avesso que as virtudes, as essências do budismo são aplicadas há 2000 anos antes do próprio cristianismo. Certo. Que próprio Jesus usava muitas desses conceitos, né, nas suas palavras. Por exemplo, o Deus de Maomé, de Abraão, de Moisés, os deuses nórdicos, os gregos, eles são todos o mesmo Deus? Como é que vocês veem isso, cara? A gente enquanto cristão não crê assim. Só vale a pena justificar aquilo que creio dentro de um paralelo, apesar de respeitar o outro segmento, é que existe um diferencial entre o histórico e o eterno, né? Então, antes que tudo fosse, Deus já era, em Cristo. E Cristo foi após, na Terra, encarnado dentro da natureza divina pelo Espírito Santo. Então, assim, às vezes se faz um paralelo histórico sem considerar, mano, o paralelo eterno. Então, antes que tudo fosse, Cristo já era. Então, tudo é raiz dele, é princípio dele, apesar da diversidade que há nos conceitos, nos pré-conceitos, nas definições e na fé de cada um, segundo o segmento de espiritualidade que cada um decide para si. Então eu vejo assim que a discussão ela é ampla, mas num paralelo do histórico para o eterno, ela fica diminuída. Ainda que os princípios budistas fossem antes dos princípios cristãos, dentro dessa concepção de um Deus criador que fez tudo antes que tudo subsistisse, ela não encontra... subsídio? Ela não encontra força em si mesma ao ponto de se entender que o cristianismo estaria então retrógrado, atrasado em relação a outras culturas, concepções e conceitos de fórum religioso e espiritual. Mas vale lembrar, né, mano, que eu tô aqui defendendo uma ideia sem querer contrariar a outra. Olá, eu já ouvi muitas pessoas, e várias vezes as pessoas dizerem uma definição que eu acho interessante, eu queria tua posição sobre ela. Que o homem inventou Deus para justificar os seus pecados.
Rapaz, que situação. Forte essa, você acha? Ai. Nossa, eu tô vendo que desde o início do programa, quando tu fez a abertura, a questão do pecado tá latente aqui Ele só pensa no pecado, pastor. O senhor chegou numa hora certa nesse programa. Pete, a questão do pecado tá latente aqui. Mas há algo em comum entre aquilo que tu tá abordando em relação ao pecado e até creio os nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesta hora. O pecado é algo que coloca o ser humano em agonia desde quando ele se entende por gente. O pecado é uma coisa que nos persegue, que nos constrange, que nos amedronta. E quando não, nos autocondena, apesar da condenação natural que nele há. Né? Então, nós estamos em busca de uma solução para essa questão pecaminosa nossa. Eu me sinto muito à vontade para publicamente reconhecer que eu sou um homem que peco. Né? Não há como todos Todos pecamos, exato, né, pastor? Exato. De repente, diariamente. Isso, Pete. Às vezes as pessoas atribuem porque a gente tem uma posição eclesiástica que tá livre dessa situação. E aí que é o cerne do negócio, mano. Aí que é o cerne do negócio, Pete. Aí é a razão de tudo. Como se faz para se livrar do tal pecado? Não é inventar um Deus. Como é que nós vamos inventar um Deus? Como é que a criatura vai ser superior ao próprio Criador? Não há como, não há uma invenção de Deus. Há uma necessidade, mano, de Deus. Eu não sei se você vê como eu vejo, mas eu sinceramente entendo que todos nós, sobretudo, somos um espírito. Né? Eu, enquanto ser social, tenho uma identificação por nome, sobrenome, CPF e identidade. Né? Mas o meu tempo tá pautado há sei lá quantos anos, espero que dure bastante. Tá escrito, você acha, Lalau, que nascemos com uma missão, com um destino. Você acha que tá escrito isso, cara? O destino de morte ou do dia da morte? Um destino de vida. De vida, entendeu? Do destino de vida, de construção, do conceito religioso. Por exemplo, quando a gente fala, fulano faleceu, mas tava na hora dele. Era a hora dele, chegou a hora dele. Você acredita o pastor nessa acredita hora? nisso? Eu creio numa história escrita. A Bíblia diz que Deus ele é o autor da vida. Então eu creio numa história escrita que não me está disponível. Né? A minha história não está disponível para mim no senso de futuro. Basta a mim no presente conviver aquilo que a história está dizendo, né? Considerando o passado ou desconsiderando o passado, né? Para prosseguir à frente e viver no futuro conforme esse propósito divino. Eu acredito sim que tudo já está traçado, que tudo já está determinado para mim. Eu acredito que o tempo que eu chamo agora, que eu estou vendo aqui hoje, eu acredito que na eternidade já estava traçado. Já estava escrito? Já estava escrito. E a pergunta que eu faço para todo religioso que vem aqui se a sua vida acabar agora, Lalau dá um piripaque e cai na mesa do avesso. O piripaque é bom. Deu um piripaque. Sim. A sua história tá bem escrita? O que você deixou escrito pra eternidade tá bacana? Vai deixar coisas boas, tá feliz? pastor? Eu tô lutando para isso, né? Mano, veja bem uma situação. Quando eu parei com a minha vida profissional para me dedicar à vida vocacional, eu percebi, mano, que no profissional eu passei a ver fora de propósito. Então, quando algo passa a viver fora de propósito, não se encontra satisfeito em si mesmo. Deixa eu trazer uma analogia. A tesoura, ela corta, ela tem função de corte. Né? Mas apesar dela ter função de corte, ela não pode fazer a função da faca, que também corta. Então, tesouras não cortam carne. Então, apesar de tesouras não cortarem carne, mano, elas têm a possibilidade de assim o fazerem, com muita dificuldade. Então, é algo fora de propósito. A partir do momento que eu entendo o meu propósito de vida, o meu propósito na terra, conforme o propósito do céu, eu me encontro satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. E quando eu deixo de fazer, é porque findou o propósito. Logo então... Ciclos são naturais, você acha? Ciclos são naturais. Essenciais, você tem que ter esses ciclos, cara. Ciclos são naturais e essenciais, tanto quanto os ciclos da natureza, né? Inverno, verão, outono e primavera, né? Cada tempo é um tempo, cada momento é um momento, cada propósito é um propósito. Na minha concepção, quando Deus resolve, dentro de um sentido ou outro, me recolher desse lugar, é porque o meu tempo aqui findou, meu propósito foi estabelecido e que siga a história. Você acredita que na hora que a gente partir, a gente vai ter um encontro com Deus, bater um papo com ele, assim, o barbudão, né? Sentar com ele e ele vai olhar pra gente e vai dizer, olha, vai dizer, Lalau, meu caro. Vamos lá, Lalau, daí vai baixar a lista do Lalau. Aqui no teu Facebook. Qual delegacia? No teu Twitter, vamos ver a treta que rolou. Então, você acha que vai rolar isso aí, cara?
Cara, primeiro eu quero dizer uma coisa pra ti. Eu não quero dizer uma coisa pra ti. Rapaz, me chama de Pastor Toninho. Mas não dá, cara. Porque as pessoas não... Pastor Toninho, então Pastor Toninho. Vai, Toninho, vai. Não é porque a gente teve uma relação diferente e hoje a maioria das pessoas... Pastor Toninho, vai. Daqui a pouco as pessoas não vão me identificar, hein? Mas eu tô brincando contigo, fica à vontade. Você acha que vai rolar isso aí? Mano, vamos lembrar uma coisa, né, mano? É tudo uma questão de fé. Né? Eu acredito que eu vou chegar diante do trono da graça, do critério do juízo, não só eu, mas todos quanto. Né? E ali vai haver uma abordagem, um questionamento, né? E aí serei eu aprovado ou não? Eu sinceramente acredito. Tem um cheque, você acha que tem um check-in lá? Com certeza. E esse conceito, por exemplo, de um grande Deus criador, cara, que nos dá liberdade para escolher os nossos caminhos, mas nos julga pelas opções que nós fazemos aqui embaixo. Isso não é um pouco incoerente? Cara, que pergunta maravilhosa. Como estabelecer juízo sem um critério amplo de justiça? É isso que define esse paradoxo entre a liberdade e a cobrança dela. Né? Não seria justo, né, que eu adentrasse aos céus mediante a um Deus tirano que me proíbe tudo sem a possibilidade de identificar até mesmo pelos meus erros o que seria melhor para mim. Então essa questão do livre-arbítrio, mano, é a grande sacada divina. Ele nos dá a liberdade de fazer tudo, entender o que nos é coerente fazer e nele encontrar o melhor para viver, tanto aqui quanto no eterno. Daí então sim, mano, se estabelece um juízo com justiça. Porque eu não estou vivendo para Deus por obrigatoriedade, mas sobretudo por necessidade, né? Por esse senso do eterno preencher o meu momento e pela fé crer que lá na frente vai dar tudo certo. Você viu, Pete? Tô só de olho. Daqui a gente acha que dá pra gente salvar Pete, pastor? Não, aí não cabe a mim julgar ninguém. Eu já tô com a dificuldade. Me salvo, pastor. Salvo, me abraça e me salva. Eu já tô com uma dificuldade tremenda da conta de mim mesmo. Olha aqui, quem tá aqui hoje, Pitburigo? Pastor Toninho. Toninho Lalau. Toninho Lalau. Brother, sangue bom, entendeu? Demais. Vamos fazer o seguinte: a gente vai pro intervalo e na volta nós vamos fazer um jornal diferente, ok? Ele vai listar? Vai querer uma listinha assim? Eu quero aqui, ó. Eu quero uma lista do pastor Lalau. A lista do mal do pastor Lalau. A gente já volta. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, FGV, primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no Avesso. Aqui no Avesso. Pastor Toninho Lalau, estávamos convencendo ele a entrar nas redes sociais. Quem aqui, vamos fazer uma enquete, quem acha que pastor Lalau deveria colocar pastor Toninho? Pastor Toninho, meu Deus. Não, Toninho Lalau. Toninho Lalau deveria colocar suas mensagens na rede social. Falei pra ele todo dia deixar uma palavra, assim. Bacana. Não dá, pastor, não tá afim. Não, eu já tô revendo os meus conceitos aqui, Pete. Já estamos, né, entrando na tua mente, ó. Recebi boas orientações, me parece que eu vou ter que virar do avesso. Aí, ó, viu? Virar do avesso. Grande, olha aqui, hoje nós estamos batendo um papo sobre pecado. Você que é pecador está ouvindo avesso? Mentira, não é sobre pecado, não. Não? Hoje não é. Hoje a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais da comunidade evangélica, enfim. E o Bruno da Luz, quero mandar um beijo pra ele. Ele tá dizendo que é muito legal a nossa iniciativa em chamar o pastor Toninho. Boa oportunidade para desmistificar a fé evangélica. O pastor Toninho tem levado a igreja para além das paredes do templo, influenciando fortemente nossa cultura. Há muito preconceito com a igreja evangélica, pastor? Muito preconceito, mas, Pete, eu percebo que o preconceito para a igreja evangélica nos dias de hoje está muito mais por falta de esclarecimento de quem a igreja evangélica é. A partir do momento que as pessoas tiverem, assim, uma noção das concepções evangélicas, tanto na igreja em si, a chamada quatro paredes, como se expressou o Bruno aí, quanto na igreja no sentido externo, as coisas vão ficar um pouco mais esclarecidas. E aí existe uma tendência natural, né, Pete, de cair em tabus, mas não somente da parte da sociedade, mas dos evangélicos em si também. Os próprios evangélicos têm alguns preconceitos, Lalau? Também, alguns preconceitos. Mas porque existem correntes diferentes dentro da mesma igreja? Ou não?
Há algumas correntes diferenciadas, mas também há uma falta de uma concepção mais clara desse conflito social que se gerou em torno de uma postura cristã evangélica no passado. Claro, respeitando aquela postura, porque sem eles não estaríamos aqui, mas é avaliando o contemporâneo a fim de manutenir a expressão do reino de Deus. Porque sempre foi muito agressiva, era mais agressiva, o jeito que se iniciou, foi mais ou menos isso? Mano, tudo que é novo é agressivo. Né? Tem que ser, né? Então... Desconhecido desconforta, né? Exato. Digamos assim. Vamos fazer uma avaliação sincera aqui, né? O nosso país é um país católico, é um país cristão católico, evangelizado primeiro pela doutrina, pela fé cristã católica. Então, daqui a pouco surge o protestante, o evangélico. Então, a fim de ser aceito, de se impor, de influenciar, de proceder, o novo, né? Chega um pouco forte assim, mas hoje as coisas estão muito mais claras e esclarecidas, e é para isso que nós estamos aqui também. Você acha que o mundo, o Brasil, seria um lugar melhor se Deus habitasse um pouquinho mais os corações desses nossos políticos? Você acha que isso tem a ver, Lalau? Esses caras, se eles fossem mais religiosos, estaria melhor o negócio? Cara, o que pega muitas vezes, mano, é que nós temos um Brasil ou mundo cheio de religiosos, mas de pouco cristão. Então é muita religião e pouco cristianismo, né? A religião, ela vem por consequência, o cristianismo se estabelece como prioridade. Mudança de caráter, de forma de pensamento, de senso, bom senso, consenso. Então é isso que falta, né? Um adequar do padrão moral das pessoas, que sobretudo necessita de espiritualidade que vem pela fé para superar essa natureza que nós estamos discutindo desde o começo do programa, que é essa questão pecaminosa, que me leva a ter desejo que não convém, que não está certo, e que me leva também a querer alcançar coisas fora do tempo, ao ponto de me precipitar com inúmeras ações. A Bíblia diz, né, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia também diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Agora, quando o justo governa, o povo se alegra. Como estabelecer um governo de justiça fora dos padrões e princípios divinos? Isso aí já não é mais nem religiosidade, né, cara? Isso é relacionamento. Então, a partir do momento que um líder, quer seja ele vereador, prefeito, deputado, enfim, um líder qualquer tiver um relacionamento com Deus, vai naturalmente ter ações segundo o padrão desse relacionamento. E aí essa governança, né, mano, vai ter uma direção mais equilibrada, melhor e, sobretudo, que é o que nós estamos clamando, justa. Olha, falar em justo, nós falamos que ia ter a lista, então. Agora, vamos botar o nosso querido pastor Toninho Lalau no jornal. Vamos botar o pastor no jornal. O pastor Lalau no jornal, pode ser? Com a lista do mal. Pastor Toninho no jornalzinho. Oh, meu Deus. Jornal do Avesso. Oferecimento Clinimagem no Nações Shopping, aberto das 10 às 22 horas. Guarde mais, Self Storage. Em Criciúma, seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. E Nossa Massa Produtos Caseiros. Qualidade como você quer. Praticidade como precisa. Lalau, sabia que passar roupa queima mais caloria que fazer sexo? Rapaz, que é Sabia isso? disso? Depois a gente tem que falar de sexo, né? Antes do casamento, é? depois. A gente quer saber a botei na posição da lista. igreja evangélica. Mas repete, Não era essa aqui, ó. Repete isso pra mim que eu não entendi direito. Passar roupa queima mais calorias que fazer sexo. Rapaz, eu vou dizer pra minha esposa parar de passar roupa aí. Tá louco? Tá sumindo? Olha aqui, ó. Não era isso, eu vou ler amanhã, não vou ler isso aqui hoje. Eu quero a lista do mal do pastor Lalau. Entendeu? Nós estávamos falando o seguinte, ó. Pastor, primeiro de tudo, eu queria que você falasse o seguinte: não tem medida de pecado, então? Não tem mais pecado e menos pecado? A questão da medida aí é importante esclarecer. As pessoas imaginam, então, que o fato de roubar uma bala é diferente de roubar uma fábrica de balas. Diante de Deus, esse pecado é único, é uma medida só. Existe uma tendência nossa, como seres humanos, sociedade, tudo isso, a entender que o indivíduo é mais pecador do que o outro pela consequência desse pecado, pela medida desse pecado. Então se entende que o rapaz vai ser perdoado rapidamente porque roubou R$1 da bolsa da mãe. E entende que o cara que assaltou o caixa eletrônico não vai ser perdoado na mesma velocidade porque roubou um caixa eletrônico. É nesse sentido que o pecado não tem medida. Também vale ressaltar algo interessante aqui, mano, Pete. É que nós somos libertos do pecado pelo arrependimento que temos. No entanto, as consequências do pecado, elas são sempre inevitáveis. Ação e reação, né?
Então a consequência do pecado é inevitável. O indivíduo cometeu um homicídio, matou alguém, né? Se arrependeu, foi por Deus absolvido desse pecado, mas diante da lei vai baixar a prisão aí por alguns anos. A consequência do pecado é inevitável. E mesmo ele se arrependendo, pastor, ele tirou essa vida não volta mais que ele tirou. Sim, Como é que ele pode ser salvo? É o amor de Deus que sobrepõe esse nosso sentimento, esse nosso senso de justiça. É a graça de Deus que traduzido é o favor imerecido. Qualquer pecado, uma vez o indivíduo arrependido, mano, ele é perdoado. E às vezes a gente pensa, mas como pode ser perdoado? Não, alguém sofreu com aquilo que ele fez, perdeu a vida. Mas ele sofre nesta vida, vai ser preso. Então, a justiça se dá justamente nisso. Ele tem o livramento do pecado que cometeu, no entanto, jamais terá o livramento da consequência de tal pecado. E aquela máxima de que aqui se faz, aqui se paga, é verdade? O teu jornal, assim, a tua lista... Tá uma zona. Ele não pontuou nada, ele já tá... Tá ok, beleza. Mas aqui se faz, aqui se paga. Isso é verdade absoluta, Lau? Isso é a máxima do mundo, cara? Cara, eu vou falar uma coisa pra ti interessante. A maioria dos ditos populares procedem da Bíblia. Então, aqui se faz, aqui se paga, é um dito popular. E qual a relação dele para com a Bíblia? A Bíblia diz no livro do Gálatas que o homem não se engane, logo pois Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem plantar é exatamente o que o homem vai colher. É isso que está escrito lá. Então não é a que se faz, a que se paga, mas sobretudo a que se planta e a que se colhe. Então vamos lá, mano. Vamos fazer uma avaliação aí simples, cotidiana, mas interessante. Não há como tu plantar sementes de melancia e colher limão. Então, se eu plantar bem, vou colher bem. Se eu plantar mal, vou colher mal. No entanto, tudo dentro desse tempo. Então não é uma questão de se fazer e pagar, mas sobretudo de se plantar e colher. Tá certo, agora vamos para a lista então? Os pecados? Vamos para a lista, não, então ele vamos não sossega. A lista do mal do pastor Toninho Lalau. Tá? O primeiro pecado da lista. Qual você acha um pecado mais tenebroso, Lalau? Porque nós temos 6 pecados capitais, que nós estamos conversando ali no bastidores. A gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. A gula é a primeira, né, pastor? Sacanagem. Você acha, pastor, que a gula é ruim assim? Assim, é claro que a gente tá batendo um papo, né? Aí eu queria, assim, que agora as pessoas que estão ouvindo tem que dar uma filtrada. Não conceituo o que eu vou dizer aqui por doutrina, né? O que eu vou dizer agora aqui não é uma doutrina, né? É um pensamento, né? Eu acho, assim, que o pecado, que dentro de uma listagem aqui que nós estamos tentando listar, né? Listar pecado, né? Cara, o pecado dos olhos é algo, assim, que pega forte na vida do homem, né? O pecado dos olhos, a concupiscência dos olhos. Concupiscência, que palavra é essa? O que significa dizer? Concupiscência significa dizer um desejo desenfreado, algo que perde o seu controle, né? Então a concupiscência é algo que nos traz uma dificuldade profunda. Para os homens, eu penso que é a questão dos olhos, o que vê, como vê e o que pensa em torno do que vê, para que se controle o resultado das suas ações. A mulher já é um pouco diferente, né? É pelo ouvir. Então, é pelo falar, a mulher paga pela língua, a mulher fala demais, não é? Também, né? Também. Olha o exemplo na tua frente, é um homem que tá falando contigo, todas essas baboseiras. Tá predominando a fala dele aqui, a fala né? masculina, entendeu, pastor? Mas esse é um ponto, então, né? O ver e o ouvir. E em se tratando da situação que a gente vive como nação, assim, hoje também as pessoas precisam se controlar, né? No desejo antecipado de ter coisa fora do tempo. O que tem levado pessoas a se precipitarem e cometerem erros aí gravíssimos que naturalmente são pecado, porque todo pecado é um erro, todo erro é um pecado. Esse é o primeiro, então vai os olhos. Os olhos. E depois? A Pete citou aí a gula. A gula, você acha que a gula Olha, cara, é complicado, né? Tanto é que aí não para de se sugerir dietas alimentares, né? E não só para perda de peso, mas sobretudo para manutenção da vida, né? Porque as pessoas não se controlam na comida. Excessos, né? Excesso. A gente está comprovado e aprovado, né? Que a gente come muito mais com os olhos do que com o estômago em si.
A gula. Um outro pecado que eu também considero aí é a avareza. Avareza? Né? A gente conhece um monte, né? A avareza é algo assim que... Não é o mão de vaca, né? É o avarento mesmo, né? É o avarento, né? aquele que tem e não quer compartilhar. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de uma palavra amiga, eu estou falando de um conselho, né? O próprio conhecimento, né? Que não quer dividir com o parceiro. Geralmente, né, Pete, se fala em avareza, já joga lá, já se Tio conduz, Patinhas, né? Já se conduz logo o tio Patinhas mergulhando na piscina de moedas. Não é essa a ideia. Mas, pô, dá aquilo que há de bom ou de melhor em mim. Né, de inúmeras formas, um estender de uma mão, uma palavra amiga, um sorriso, um abraço. Enfim, a avareza é algo que está pegando bastante mesmo. As pessoas não querem compartilhar aquilo que tem. Não, deixa eu te perguntar um pecado agora que talvez, eu acredito que você não é nem concordar comigo. Mas, por exemplo, as tecnologias, elas têm unido e afastado as pessoas. Sim. Né? Quer dizer, elas têm esses dois lados. Sim. Né? Em que sentido, em que momento elas se tornam alguma coisa maléfica? Isso vira um pecado de alguma... Por exemplo, quando eu compartilho num grupo imagens de um acidente, isso é um pecado, cara? Você acha que isso aí machuca as pessoas? Depende muito, né? Se daqui a pouco você divulga a imagem de um acidente, o ente querido vai ficar decepcionado. Né? E a pergunta que eu também não quero me calar é: qual o prazer de tais imagens? Né? Qual o prazer de tais imagens? Uma coisa a gente não pode desconsiderar. Mulher pelada em grupo pode? Não, só pra saber. Pode ou não pode? No meu, não. No meu, não. Na minha concepção, não. Né? Na verdade, tudo pode. Né? Essa que é a história da vida humana, né? Tudo pode. Mas o que é melhor pra mim? O que é que me convém? O que é que me traz edificação, crescimento? O que colabora comigo? Aí essa é uma pergunta que só tem resposta na vida de cada um, em torno de si mesmo. Mas retornando para as questões das redes sociais, mano, eu entendo que elas são fantásticas, né? Que elas unem povos, que elas nos sucedem uma nova dinâmica de vida muito interessante. O problema é o que nós temos feito em torno disso, né? De que forma nós temos vivenciado e aproveitado isso. Aí tudo varia muito dentro da concepção e da decisão de cada um. O que você falou que ia perguntar, o pastor? O sexo? Não, você falou... pode, sexo antes do casamento. Se a igreja como é que funciona isso da igreja evangélica, de namoradinho só pode, né, praticar o ato sexual em si depois de casar? É assim mesmo, pastor? Ou é uma mentira? Pergunta boa. Tem uma música de fundo, Marlon, pra essa questão. Pergunta boa. Pete, a gente entende que... Não é sexy, Marlon. Não, fala, pastor, desculpa. Então, a gente entende o sexo como algo que foi criado para o casamento, dentro do casamento, dentro da concepção, sobretudo bíblica. Que o sexo foi criado para dentro do casamento. Olha só a concepção que as pessoas têm, Pete. Qual é a definição, segundo Aurélio, da palavra adultério? A palavra adultério significa dizer todo sexo praticado fora do casamento. Então, se você for no dicionário, você vai perceber que a definição de adultério é sexo fora do casamento. Então, o que a sociedade entende? A sociedade entende que adultério é o homem casado que faz sexo com outra mulher que não é a sua. Também, né? Esse é um sexo fora do casamento. Mas se a palavra adultério significa dizer sexo fora do casamento, se eu sou solteiro com a minha namorada e eu pratico sexo com ela, eu não sou casado, eu estou praticando esse sexo fora do casamento. Então também isso é um adultério. Logo isso, segundo o padrão bíblico cristão, é pecado. Como nós estamos aqui para conduzir as pessoas fora do pecado, a orientação nossa é que você não faça sexo fora do casamento, tanto casado quanto solteiro. O sexo está para dentro do casamento. Então, se eu sou casado, eu faço sexo com a minha mulher e não com uma outra mulher que não seja minha. E se eu sou solteiro e ainda não oficialmente casado, diante das leis e das autoridades cristãs ou eclesiásticas, enfim, eu também não devo praticar o sexo, porque ele está fora do casamento, o que caracteriza adultério, e adultério é pecado. Mas como é que você segura um garoto de 18 anos, olha lá? Olha, ele vai casar com 17, rapaz, 18, e daí tem que casar, pastor? Não, o braço vai quase cair já com 18 anos, rapaz. Cara, isso aí é uma coisa que aí vai muito da fé e da postura de cada um. A orientação é dada com o livre-arbítrio, cada um segue segundo a sua decisão. Aí eu considero realmente muito complicado mesmo, essa avaliação a gente faz,
Mas a nossa obrigação enquanto líderes espirituais cristãos é conduzir as pessoas nessa linha. O mais importante é que ele saiba o que deve fazer. O que fazer depende muito dele. E não somente em relação ao sexo, mas também em todas as demandas da vida, pela qual a Bíblia sempre traz a melhor orientação. E daí entra a homossexualidade também? Não, aí já não tem relação de uma coisa com... Como é que vocês enxergam a homossexualidade? A homossexualidade, na minha concepção, é uma decisão de cada indivíduo, né? Quando Deus nos criou, homem e mulher criou, para que dentro da relação sexual, afetiva, homem com mulher, mulher com homem. No entanto, as pessoas têm as suas decisões em relação a isso e elas precisam ser respeitadas. E nós as respeitamos, no entanto, cremos, né? Dentro desse padrão, para mim, original, que se viveu até aqui, eu penso ser o ideal, né? Para boa convivência humana, respeitando sempre o outro. Mas a igreja evangélica aceita ou não aceita, Lau? Como é que é? Respeitar não é aceitar, né? São coisas diferentes. Respeitar não é aceitar. Existem homossexuais na Sende, por exemplo? Se eu sou homossexual, assim, diante de mim ninguém chegou e se expressou que é um homossexual. Eu sinceramente acredito que pessoas nessa condição frequentam a igreja, vão à igreja, estão lá de tempos em tempos, mas nunca alguém chegou para mim e se expressou que precisava de ajuda ou algo semelhante. Nós não concordamos com a prática, mas não descriminalizamos quem a faz. Até porque, né, Deus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Tá certo. Quem tá aqui hoje, Pitbull? Pastor Toninho Lalau. Tem muita mensagem chegando bacana aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço pro Hulk. Daí, Pete, aqui é o Hulk, como sempre tô ligado no programa. Quero deixar um abraço muito grande pro pastor Toninho, um homem sábio que já me ensinou muitas coisas. Parabéns pelo programa de hoje. Melhor de todos. Já estão elegendo o programa, nem acabou. Nem começou ainda. Maurício Machado tá dizendo que o pastor Toninho sabe tudo de basquete, tanto dentro como fora das quadras. Ex-atleta da quadra da Cesaca. Grande figura, Deus abençoe. Abração, Maurício, meu canhoto. É canhoto. Joga ainda, pastor? Olha, acho que ele tá com a idade um pouco avançada, não vi mais, mas tá valendo. Não, mas tu joga ainda? Não, eu não jogo joga mais basquete? Não me sobra nem tempo. Agora eu só jogo o filho, né? Meu filho tá nos Estados Unidos jogando basquetebol e tá vivendo isso aí a mil. Na época nós éramos época do boné da NBA com 8 costuras. Ah, aquele. Aquele era loucura, né, cara? Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Olha aqui, ó, tem uma galera mandando um abraço aqui pro Lalau. Tá aqui, ó, a Fê D'Agostinho tá dizendo esse é o cara. Que mais aqui que mandou? A Jane Tskoski, gente boa demais. Muita galera mandando um abraço pro pastor. Ó, a Gabi, minha cunhada, tá na escuta também. Manda um abraço pro pastor. Ele é top, tô ouvindo vocês. A Rê Valentim tá dizendo que ele é o melhor. Tô aqui ligada, ótimo programa, meu pastor é o cara. Por que todo mundo gosta tanto assim do senhor, pastor? Pete, eu fico tão realizado com isso, assim, eu me sinto muito feliz, assim. É claro que eu sou suspeito para dizer o porquê que as pessoas gostam da gente, mas ser amado pelas pessoas dá sentido para o nosso chamado, né, Pete? O que dá sentido para o meu chamado enquanto pastor é ser ponto de amparo e de alegria para as pessoas. Esse feedback, essa retribuição nos motiva e fortalece para continuar, né? Ó, a FaceTime também manda beijo pro meu pastor cheio de sabedoria. Todo mundo fala que é meu, né? Olha só como são tudo gulosinho, egoísta. Né? Agora, se tem um chamado, nosso pastor. Se tem um chamado que é bacana, entendeu? Eu vou fazer um chamado pra você. Chame. É o chamado da VIP Car Renault. Opa! Ok? Que lá não tem avareza. Bons chamados. Lá são chamados bons pra você fazer um ótimo negócio. Você vai passar na VIP Car, ok? Vai passar na VIP Car agora, hoje, e você vai conhecer o novo Renault Kwid. Lindo. Cabe tudo, maravilhoso, bacana. Para as cores. Descolado. Transado. Tem um laranja lá que, olha, é fodástico, beleza? Então passa na VIP Car Renault, faça um test drive e surpreenda-se. Tem também a Capture, que é maravilhosa, tá? Gosto. Você pode evoluir também um pouquinho. Pode pegar o Kwid para começo, né? Pega o Kwid, eu pego a Capture. Não tem problema, é Renault. Fechou. Nós estamos bem demais. É a gente nóis. já volta aqui no Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Car Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, FGV, primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Voltamos, Pitbull, onde?
Voltamos aqui no programa do Avesso, tá cheio de pergunta aqui, tem muita gente falando hoje com o pastor Toninho Lalá. O Pete manda um beijo pro meu pastor amado, o programa tá demais, Deus abençoe, foi a Tuane. Amamos você, pastor Toninho, a Edna, Venson e família. A Franzinha Schmoller, não sei nem falar o nome dela, mas a Fran tá dizendo o seguinte, olha, se ele estiver aí ainda, tá, Fran, é do programa, né? Diz que eu mandei um beijão e que foi um grande exemplo na minha vida. Viva o basquete, olha aí, ó. Cara, me permite retribuir, Fran, um abraço, sim, foi um tempo maravilhoso contigo. Eu jamais tive uma capitã igual, um beijão, um abraço, lembra saudade. De todos, pastor? Bicho, lembra de todos? Lembro de todos, e a Fran foi uma pessoa que marcou muito na minha vida, assim, foi muito legal o período que a gente teve convivência. E que bom ter a oportunidade de interagir com ela agora. Olá, e aí tu tava nos contando nos bastidores, que daí tu tava nas quadras, né, jogando, e daí o teu telefone tocava. E daí o pessoal dizia, pastor, aconteceu isso, pastor. E tu falou, opa, tá tudo errado. Não tem mais como eu ficar aqui, eu vou ajudar o próximo. É isso, né? Até tu fortalece uma resposta que já foi dada em torno de uma pergunta, né? É esse o chamado, né, Pete? Eu tava ali treinando basquetebol, meu telefone tocando, as pessoas querendo interagir comigo enquanto pastor e os alunos atletas diante de mim enquanto treinador. Aí se tu não te concentrar numa coisa, tu não faz nem bem nenhuma, nem bem outra. Então, entre a profissão e a vocação, eu vim pelo chamado. E já teve muita provação, Lalau? Deus já te testou muito, cara? Cara... vou testar o Lalau agora, ver se ele tá... Se ele é... Já foi muito testado de inúmeras formas. É evidente, né? Dentro da minha particularidade, né, mano? Dentro da minha vida, dentro daquilo que se relaciona a mim. E uma das maiores tentações minhas realmente foi relacionada à minha vida profissional. Essa foi a maior? Essa foi a maior pra mim até hoje. Eu amava muito o que fazia, gostava, me realizava. Era muito bem retribuído em todos os sentidos, né? Mas sobretudo no emocional, no meu relacionamento com as pessoas. E ter que abrir mão daquilo foi algo tentador, mas... abrir mão de algo e vou precisar abrir mão de muitas outras coisas, abrindo mão do bom para alcançar sempre o melhor. Ô pastor, e não pode beber? Evangélico não pode beber? É proibido? Como é que é? Isso aí também é... Cara, as tuas perguntas elas são maravilhosas. Não fala isso, pastor. Não fala que eu me acho. Não fala isso que é arriscado, entendeu? Vai ver pecado também, não é? Vamos quebrar um outro tabu aqui. Não é a questão do não pode, é a questão do não precisa. Né? Então não é a questão do não pode. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. O que convém para mim ou não convém? Eu particularmente não bebo já há muitos anos. Já bebi, né? Fui um jovem, adolescente, não era evangélico, essa coisa toda, né? Mas já há muitos anos não bebo, sobretudo porque não me convém. Né? Então não é as pessoas, não vou para a igreja evangélica porque vai me proibir tudo. Não, a igreja evangélica não vai te proibir nada. Tu é um ser livre, criado livre e tem que viver livre. A pergunta que não quer calar é: o que para ti convém ou não convém? Conforme a conveniência daquilo que tu entende ser melhor para ti, toma a tua decisão e segue. Então não tem essa de pode ou não pode, pecado ou não pecado. Não. Convém ou não convém. Mano, tem coisa pra ti... Mas Deus não tomou um vinhozinho? Jesus não tomou um vinhozinho lá? Olha, eu sinceramente não vejo na Bíblia um momento que diz que Jesus tomou vinho. A Bíblia diz que Jesus transformou algo em vinho. A Bíblia diz que Jesus serviu pão e vinho na mesa da ceia. Mas você não vê na Bíblia dizendo que Jesus tomou vinho. Então é algo muito relativo, né? A questão é o que convém para mim e o que não convém para mim. Talvez seja alguma situação que para você é pecado e para mim não é. E talvez para mim seja, para você não é. Não cabe nem eu julgar você, nem você me julgar. Isso é com Deus, ele é o único perfeito. O Josenir tá no trânsito em São Paulo, curtindo a entrevista com o pastor Toninho. Que bacana. Josenir, um abraço, meu querido. A Liana tá dizendo que o pastor Toninho, num tempo de carência de líderes idôneos, é um grande privilégio conhecer este homem de grande valor. Você viu, a gente só perdoa o cara que tá em São Paulo, porque o trânsito lá não anda. Então ele pode mandar mensagem pra gente que tá parado, por isso que ele tá nos ouvindo, porque ele tá parado lá, entendeu? Bom, essa é a diferença do negócio. Fantástico. Ó, a Nessa Garcia também tá na escuta, dizendo um dos homens mais sábios que eu conheço. Manda um beijo, esse eu vou tietar. E a Bia De Luca diz, o cara é bom mesmo. Não consigo desligar o rádio. Olha, viu aí? Rapaz,
que responsabilidade. Tá muito famosinho, pastor Toninho. Até porque a mesa aqui é forte, né, Pitch? Tu e o mano aqui me bombardeando, eu só tô faltando ficar vermelho. Nós estamos de lado. Pessoal, faltou aqui, 4 minutos, tá acabando a entrevista já. Passou ileso. Viu? Dá pra deixar um recado pra galera? Por exemplo, Lalau, quando a gente falou muito de julgamento, né, cara? Você falou que é o que convém, a visão particular. Pra mim, o lance de julgar as pessoas talvez é um dos piores pecados do mundo. É cara. Fato. Isso aí pra mim, ele é... É fato. Né? Porque a gente julga o tempo todo, né, Lalau? Fato. A gente julga sem conhecer, a gente julga por ver na rua, a gente julga direto, cara, todo mundo. Pô, buscar sua essência é muito interessante. A questão do julgamento, lamentavelmente, é algo que tá impregnado na gente. Né? Então, daqui a pouco tu olha pra uma pessoa que não tá tão bem vestida quanto tu tá habituado, então tu tem aquela pessoa por pobre, talvez ela seja mais rica do que um dia tu serás. Então existe uma tendência de a gente julgar as pessoas, e essa questão do julgamento, né, mano, é tanto pro bem quanto pro mal. Porque às vezes tu julga uma pessoa de boa forma e ela é uma pessoa de má índole. Então é preciso ter o amor de Deus pra ninguém julgar e a todos respeitar. Essa questão do julgamento é algo que precisa estar bem equilibrado em nós, entendendo que aquele que está acima de tudo ama a todos sem acepção. Aí a gente vai conseguir pelo menos controlar melhor isso, porque isso já é inerente, já está dentro de nós. Olá, Lau, e a concepção do inferno? A gente falou de céu, né, de salvação. Vocês evangélicos, né, a comunidade em si, ela acredita no diabo com aquele chifrinho, falando no nosso ouvidinho coisas ruins o dia inteiro? Como é que é isso? Como é que é essa concepção do mal? Cara, não há como justificar o mal a não ser tendo em si mesmo uma procedência infernal. Deus não tem associação com o mal, com as coisas ruins. Tamanho assim o senso maléfico delas, ao ponto de muitas vezes nos dias de hoje se tornarem insuportáveis e inexplicáveis. Há muitas atitudes humanas que o homem, dentro da sua natureza simples, da sua naturalidade, não tem como explicar por que age assim em função e em prol do mal. Não temos tempo para relatar, mas tem muitas ações humanas assim que elas têm que ter uma sobrenaturalidade para que o homem reagisse e fizesse dessa forma. O céu é uma realidade, tão quanto o inferno também. Deus é uma realidade, tanto quanto o diabo também. Cabe a nós decidir em que lado estar. Agora, o Narval está dizendo que pecado é tolerar a liberdade de uma pessoa crescer. O resto é experiência. Tanto é que Jesus se colocou no lugar do preso, do bandido e etc. O Alex e a Juliana estão dizendo: grande pastor Toninho fez meu casamento numa garagem na casa do Paulo e da Daisy. Amo a vida desse pastor. Sabe que eu ia pedir, já realizamos casamento também, né, pastor? É mesmo? Já pedi, mas foi bem sério, tá, pastor? Não, foi verdade. Foi sério, bem foi sério. Sim. A gente tava bem contido. A gente só não sabe se vai durar, entendeu? O casamento tá durando, né? Tá durando esse casamento, pastor. Pastor, olha aqui, ó. O senhor fica triste quando os casamentos acabam? Muito. Muito triste? E o senhor tenta ajudar a dizer, não, vamos juntar de novo? A gente tem que lutar pelo casamento, né, Pete? Porque uma vez que tu luta pelo casamento, tu luta pela família. E a sociedade, ainda que se mantém em equilíbrio, apesar das adversidades, pela família. Tá certo. Família pastor, é tudo, né? Tem um recado Sim. final para quem está nos ouvindo? Acabou. Tem um recado final, sim. Sobretudo, eu venho aqui em nome da fé em Deus e da espiritualidade, né? E você que porventura se encontra frágil pelas demandas da vida, o fortalecimento da espiritualidade pela fé em Cristo pode vir ajudar você. Então, somos seres espirituais, precisamos levantar pela manhã, fazer as necessidades básicas, ao longo do dia as alimentações, nos mover, nos locomover, tudo isso. Então, assim como você exercita tudo na vida para a vida manter, exercite a espiritualidade para a salvação alcançar. Um forte abraço, muito obrigado por estar aqui e até a próxima, né? Que assim seja? Que assim seja, amém. Amém, então, valeu. Todo mundo falando aqui pra trazer o pastor toda semana, olha isso. Olha aí, olha hein? isso. Você viu, Pitoca? Olha aqui, ó. Fechou. Essa entrevista nós vamos colocar daqui a pouquinho, né, no SoundCloud, vai no YouTube, vai pro portal 48.com.br, acessa lá, 4 numeral 8 por extenso, ok? Facinho demais. Tem a entrevista, pra quem não conseguiu ouvir, da Delor Lessa com o Dória, que já tá causando, hein? Olha a lista do Lessa com a galera, você viu? Tem Lula, tem Dória. É pra quem falou, né? O Lessa entrevistou o Lula. Ele tá entrevistando todo mundo, gente. E o Bolsonaro, então vai lá no 48, procura no menu presidencial e você vai ver todas as entrevistas. Fechou, Pitoca? Fechou. Pastor Toninho Lalau, quem quiser conhecer a Senge, é só chegar? É só chegar, Avenida Centenário 590, em frente à Havana, região do Pinheirinho. Tá dado o recado. Beijo, Valeu. tchau, mano. Até amanhã.